Apocalipse 9, irmãos. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha, e com a fumaça do povo escureceu seu sol e o ar. E da fumaça, irmãos, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido que os que matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos, veja bem, a seguir no vídeo que eu vou explicar para os irmãos aí, referente aos gafanhotos. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo. Isso, era semelhante, do tamanho de um cavalo. Imagina um gafanhoto deste tamanho, aparelhado para a guerra, e sobre suas cabeças havia uma como coroa semelhante ao de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinha os cabelos como os cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões, imagine. E tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Nós vamos explicar no vídeo agora sobre o gafanhoto, os que vieram aí da Argentina, e estes que é o do final dos tempos. Né, irmãos? Do final dos tempos não tinha ordem para tocar na lavoura, e sim no homem. E tinha ordem para fazer o homem sofrer. Mas que homem é este? É o que não tinha a marca de Deus na testa. Este sim, eles tinham ordem para matar, mas antes de matar, ele teria que atormentar o homem. Imagine, 5 meses se sendo atacado por um animal enorme. Um animal pequenininho, tem muita gente que tem medo, imagina do tamanho de um cavalo, né? Imagine 5 meses aí sofrendo. Então vamos ver aí, irmãos. Vale a pena ver o vídeo aí que nós vamos comentar com a irmandade aí, tá bom? A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar o vídeo de hoje referente a uns comentários que me enviaram e que fizeram no vídeo. Não foi este anterior, foi um antes, foi aquele do gafanhoto, né? Lembra daquele que tem foto de um gafanhoto, parece que está num vidro olhando para a pessoa? Então a capa do vídeo é esta. E muitos irmãos ali compreenderam o que o canal quis expressar. Às vezes nós vamos expressar, eu mesmo, às vezes eu me expresso certas coisas da Bíblia aqui, que no meu entendimento, eu estou falando, estou expressando com pessoas que entendem, que já viram a passagem, as passagens bíblicas. Muitos são novatos, muitos que às vezes mandam mensagem, irmão Paulo, se o irmão souber, o irmão me responda. Eu estou numa dúvida assim, irmãos. A gente aqui não sabe tudo. O único que sabe mesmo é Jesus Cristo. Mas eu sou assim, quando alguém me pergunta algo que eu não sei responder, o que é que eu faço? Eu pergunto para pessoas, né, que saibam responder aquilo. Eu falo, ó, tô com uma pergunta assim, intrigante lá no canal, você sabe sobre isso? E a pessoa vai e me fala, ó, é assim. Porque às vezes eu até sei, irmão, né, eu até sei, mas eu não vou chegar para a pessoa e falar logo, eu tenho muito medo de falar coisas que não é verdade, né? Assim, não é coisa que não é verdade. Se está escrito na Bíblia, é verdade, aconteceu.
Eu tenho assim, muito medo de me expressar, responder uma coisa e que não seja aquilo. Aí eu tenho umas pessoas certas que às vezes me ajudam aqui no canal, né? Pessoas mesmo da família que me ajudam aqui no canal. Né? Pessoas mais antigas de graça que eu. E olha que eu tenho 34 anos de batizado e desde que me conheço como gente, né? Que eu vou para a igreja desde os 5 anos de idade, eu voltei mais ou menos 40 anos de congregação. E às vezes a gente não é de ficar ali com a Bíblia na mão, né? Estudando. Às vezes a gente, todo culto, porque diz que o crente não estuda. Não estuda. Diz que o crente também não lê a Bíblia. E isso daí, quem falou isso, tá por fora. Sabe por quê? Porque todo culto, alguém abre a Bíblia na hora da palavra e vai ler o que o servo de Deus está lendo ali na frente. E não é o mesmo capítulo, o mesmo livro, todo culto. A pessoa vai em todos os cultos, tem sempre a palavra ali na frente que o irmão vai ler em versículo, em capítulo diferente. A pessoa vai abrir a Bíblia e vai ler aquele capítulo. Quer dizer, a pessoa fica sabendo sobre aquilo. Automaticamente, a pessoa que congrega e na hora da palavra, ela vai ficar sabendo de várias passagens. E é no nosso caso, poxa, 40 anos, indo para a igreja. Desde pequenininho, vendo o cooperador de jovem ali falando, lendo. A criança é que grava mais. Eu me lembro de palavras de quando eu tinha 10 anos, 8 anos, 7 anos. Não vou dizer de 5 a 4, que 5 a 4 a nossa mentalidade está um pouquinho mais distraída. Mas passou dos 7 anos, já fica mais esperto. Já fica ouvindo as coisas, já se repete as coisas. Bem, irmão, o foco do vídeo hoje vai ser sobre os famosos gafanhotos que estavam vindo para o Brasil e mediante uma frente fria, segundo as emissoras de televisão, que falou que desviou-se do Brasil, né? Que não está descartado ainda, que não venha, não está descartado ainda, mas que deu essa desviada, deve ter ido para um outro local. Ou então deve ter voltado para o local de onde saiu, porque diz que saiu da Argentina, foi para o Paraguai, né? Depois retornou para a Argentina de novo e estava vindo para o Brasil. Irmãos, referente a esses gafanhotos. Irmãos, quando falou do gafanhoto, muita gente perguntou, mas Paulo, teve um comentário, mas Paulo, mas o gafanhoto não é aquele de quando o senhor vier buscar, que terás o gafanhoto, que será o peso por um peso. O que quer dizer? O gafanhoto que terá um peso será gafanhotos grandes, enormes. Vamos jogar aí um tamanho de um cavalo, né? Que vai ter esse gafanhoto sim. Só que este é no final do final, irmãos. O que nós estamos falando aqui são as pragas que estão vindo sobre a face da terra. Não deixa de ser praga, irmão. Não, é um animal? Do mesmo jeito que Deus fez os outros animais, fez ele também. Só que quando se proliferam e ficam enormes, porque 40 milhões de gafanhoto para uma lavoura põe em risco, acaba com o sonho de qualquer pessoa que tenha sua lavoura. Irmão. A pessoa investe, não coloca agrotóxico para ficar uma lavoura natural mesmo. De repente vê uma nuvem de gafanhoto, pousa ali e acaba com tudo. Isso se chama praga mesmo, irmão. E está escrito na Bíblia que as pragas vinham antes. Isso não é agora. Isso não é uma coisa que a gente vai dizer que apareceu agora. Olha, apareceu agora junto com a peste do coronavírus. Não, irmão. Isso vinham sempre. Eu vou ler uma parte aqui na época de José, quando José foi vendido para Faraó pelos irmãos, foi colocado naquela cova e vendido como escravo. O sonho que teve ali, que José decifrou os sonhos lá dentro, onde ele estava preso. Vamos ouvir aqui? Em Gênesis 41, eu encontrei assim, irmãos. E aconteceu o quê? Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estavam em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas,
formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias, à vistas e magras de carne, paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, vistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista de gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Eis que era um sonho, né? Até aí era um sonho para Faraó. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó: eis que meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. Eis que outras 7 subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, as vistas magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó: eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, e por esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: pois eis que te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
abaixo de Deus, logicamente, né? E disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre todas as terras do Egito. E tirou Faraó o anel da mão, e pôs a mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Quer dizer, José teve o sonho, decifrou os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Depois José da prisão foi direto ser governador. Para ver essa parte que aconteceu. Então, irmãos, nessa parte em que falamos sobre os gafanhotos, né? São, irmão, eu tenho por opinião minha mesmo, o tempo que estamos passando é o tempo da vaca magra. O tempo que estamos passando. Por quê? Uma coisa está acontecendo atrás da outra. Esta parte entre os gafanhotos que eu falei aí no canal, não é aquele gafanhoto que vai vir no final de tudo mesmo, não, irmão. Que será um peso, por um peso, será gafanhotos grandes. Mais ou menos o tamanho de um cavalo pode ser, não está escrito, mas será por um peso. E os que ficarem aqui, que vai ter o milênio, né? O milênio ainda. 1000 anos de sofrimento, né? Aqui na Terra. Vai aonde vai acontecer desses gafanhotos atacar o povo. Vai pedir a morte e não vai ter a morte. Vai ser um sofrimento só. Por causa desses gafanhotos, por causa das pestes que virão. Mas esta parte que está vindo sobre a face da terra, pode falar, mas é um caso isolado, é lá na Argentina, né? É lá na Argentina, os gafanhotos. É lá na Argentina. Mas quem garante que em outros lugares não possa se levantar outras coisas, terremotos? É o que a gente sempre fala aqui, irmão, no canal, é o começo do fim. Não estamos dizendo que é o fim de tudo. Estamos dizendo que já está no fim. Essa parte do gafanhoto, irmãos, é uma parte, como dizem, é uma parte isolada. Vem de lá da Argentina. Agora imagine só se esses gafanhotos veio da Argentina, lá já as lavouras já acabaram com tudo. Vem para o Brasil, acaba com a parte sul, as lavouras. Acha que o povo não vai ser prejudicado? Quem é que fornece das lavouras soja? Né? Quem é que fornece o açúcar? Não é da lavoura? Aquelas coisas que você compra no supermercado, que é baseado em soja. Vocês acham que não vai faltar? Vocês acham que além de faltar ainda o preço deve ir lá em cima? Que se uma nuvem de gafanhoto dessas, 40 milhões, vou ali, acaba com a lavoura. De 40 milhões é fácil criar mais ainda. Aí aumenta o volume. E assim vai aumentando. Quando nós falamos aqui no canal essa parte, irmão, ninguém vai deixar de analisar essa parte. Que o que estamos passando, a grávida, que foi a revelação do nosso irmão, parou de gerar. Imagine você tendo um sonho, irmão, em que uma mulher grávida deixa de gerar. Imagine. O que você vai pensar nesse sonho? Um sonho besta? Um sonho que não tem nada a ver? Em tempo de Covid no Brasil, em tempo de pessoas aí entrando em colapso, empresários perdendo as empresas, e se o empresário perde empresa, perde funcionários, se os funcionários ficam na rua, funcionários que têm que dar alimentação para os filhos, sustenta a família. Vocês acham por que o país aí está disponibilizando esse auxílio assistencial já há 3 meses, que é um valor enorme que está saindo do caixa, né? E aí vai estender mais 3 meses aí esse valor assistencial, 6 meses para a população quase toda do país, as que estão desempregadas, as que estão no Bolsa Família. Não é muito dinheiro, irmão?
Acha por que o país está fazendo isso? Acha por que as aposentadorias aí adiantaram o 13º? Vocês acham por que algumas causas na justiça estão saindo rápido? Vocês acham por que o dinheiro tem que movimentar no nosso país? O dinheiro tem que ter dinheiro no país. Porque se a pessoa ficar em casa, não ganha nada, vão passar na cidade, vão, mas o dinheiro não circula. Vocês acham por quê? Por quê? Naquela época do Egito aqui, que quando veio os 7 anos da vaca magra, pode perceber que nessa parte aqui, o rei pegou, que na época foi o governador, que foi o José, ele pegou foi o próprio Herodes. Olha só, no capítulo 34 diz assim: faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Guarde, né? Tome, guarde. E ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Entendeu? Quer dizer, faraó, na época, também guardou os alimentos, porque vinha fome, vinha os tempos, né, da vaca magra. E nós estamos, irmão, não adianta falar que isso só foi uma doencinha, estamos na época da vaca magra, de uma hora para outra. Quem trabalhava não trabalhou mais, quem ia para o emprego deixou de ir, voltou quase esses meses atrás. Aquele que saía para vender ganhar o seu sustento na rua, para vender para os que estavam trabalhando, não saiu mais, que são os autônomos, né? Imagine, quem estava trabalhando, estava fixo ali no serviço, alguns perderam emprego, outros tiveram que ficar em casa, né? Os que saíam para suprir esse pessoal também ficou sem vender, porque se esse pessoal não estava na rua, devido à pandemia, esses ficaram em casa também. Aí logo junto com isso, irmão, vê o quê? Vê essa nuvem de gafanhotos, né? Que está lá, por enquanto, tá lá na Argentina e Uruguai, né? Ah, mas teve uma irmã que falou assim, uma pessoa, mas é fácil hoje em dia com a tecnologia, coloca veneno no ar, mata todos os gafanhotos, aí não chega na lavoura. Não, eles podem impedir sim esta parte, mas que a terra está mostrando o que tem que acontecer, tá, irmãos? Tá aqui escrito. Muitos irmãos me perguntaram, que estavam preocupados, que estavam aflitos, que está escrito dos gafanhotos no final dos tempos. Só que este gafanhoto do final dos tempos são aqueles que será por um peso, que está escrito na Bíblia, e será bem no final, mas será um gafanhoto que atacará a humanidade. Aqueles que estiverem ali, que restarem, né, para provar desse milênio que vai ter, né, sobre a terra. Este, sim, será prantos e ranger de dentes, como está escrito na Bíblia. Será prantos e ranger de dentes. Você vai procurar a morte vai fugir de você. Você só vai sentir dor, pranto. Estes, sim, são os gafanhotos, os que virão por últimos. Só que estes que nós acabamos de explicar aí são as pragas que está escrito na Bíblia, que virá praga mesmo sobre a face da terra. Entendeu? São essas pragas que estão vindo junto nesta vaca magra. É vaca magra sim, irmãos. Se vocês quiserem, comentem sobre essa parte da vaca magra, da vaca gorda, que houve a vaca gorda, houve a vaca magra. Teve um vídeo que eu coloquei aí que Deus estaria igualando o povo sobre a terra. Não vamos dizer só sobre o Brasil, mas igualando, né, por igual o povo, para ser um povo só, com pensamentos. Hoje em dia você olha no pensamento de um, no pensamento de outro, são os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações. E os objetivos são os mesmos. Uma única coisa, pensam iguais. Isso antigamente, antes de vir essa pandemia aí, irmãos, era totalmente diferente. Então, bom, este é o vídeo que nós tínhamos que fazer aí.
Muitos irmãos fez esta pergunta sobre o gafanhoto, sobre essa matéria. Logicamente, aqueles que não têm dúvida devem ter visto pelos jornais aí de televisão e sabe que isso é uma coisa parcial, mas não deixa de ser uma praga vindo para o Brasil, ou a gente não sabe. Essa praga de gafanhoto também já deu em outros locais aí. Reportagens antigas. Tem a reportagem das vespas, né? Tem reportagem de tudo, irmãos. Correto? Então, irmão, essa é a parte que nós tínhamos que passar para aquela Irmandade e essa explicação sobre o gafanhoto. E tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, que está ali constando que vai acontecer. Essa parte que eu li foi no começo do livro. Em Gênesis já tinha as pragas. Já tinha as pragas em Gênesis. Se vocês procurar lá, as pragas já tinha desde o começo. Ah, irmão Paulo, mas o irmão está falando dessa praga. Fizeram essa pergunta também. Lá desde o começo tinha, irmão. Logicamente que tinha. Só que você vê que em Apocalipse não deixou de anunciar que vai ter. Em Apocalipse não deixou de anunciar. Pelo livro da Bíblia todo. Vem falando de pragas. E naquela época não tinha. Mas mediante o que aconteceu naquela época de José, veio as pragas também. Veio as pragas quando Moisés estava passando o povo pelo deserto, 40 anos. Veio as pragas. Eram 7 pragas. Minto eu. Eram 10 pragas. Eram 10 pragas. Quer ver? Olha, as águas do rio Nilo que ficaram tingidas de sangue, da cor avermelhada, foi transformada em sangue. As águas do rio Nilo, você sabia? As rãs cobrem a terra, um monte de rã, e foi animal que Deus fez, mas só que foi chamado de praga, as rãs, né? O terceiro, piolhos, homens e mulheres e animais, tudo deu aquela peste de piolho, né? Também foi. As moscas, escureceram o ar, as moscas, aquele monte de mosca, você via aquela nuvem de moscas. Imagine, irmão. Um animalzinho pequenininho, já dava aflição, eram como pragas. Quer ver? Aí tem umas aqui, irmãos, que vocês vão me perguntar, também teve a praga da pústulas. Irmão Paulo, o que é pústulas? Pústulas são as peles, tipo secreção com pus, né? São manchas, são tipo irritação de pele. Também teve. Chuva de granizo, irmãos. Destrói plantações. Houve chuva de granizo. Também teve a 8ª, nuvem de gafanhotos. Ataca plantações. Nesta praga, pela 8ª vez, o Senhor tocou no povo do Egito, a fim de fazer justiça. Olha só. Nuvem de gafanhotos ataca plantações. Nesta praga, pela 8ª vez, o Senhor. Não está dizendo que foi caso isolado ou porque foi um descontrole da natureza. Aqui mesmo diz, o Senhor tocou no povo egípcio, a fim de fazer justiça e libertar o seu povo. Está escrito, irmão. Se havia praga desde aquela época, e não se falava, podia falar que houve uma proliferação, um aumento de gafanhotos, houve, né, o descontrole da natureza. Aí este descontrole de natureza, esse descontrole do nascimento lá de gafanhoto, colocaria Deus abaixo disso tudo. Mas aqui já diz que o Senhor tocou no povo egípcio a fim de fazer justiça e libertar o seu povo. E enviou o vento que passou seguido de inúmeros gafanhotos, devorando muitos do que possuía o faraó. Mais uma vez ele cedeu, mas somente até a praga passar. Quer dizer, faraó cedeu perante Deus, mas até a praga passar, até o castigo passar. Tomare que neste mundo, essas partes que está vindo, o povo, o que desobedece, não estou falando dos obedientes a Deus, os que desobedecem a Deus, não, depois que essa parte passar, essa praga passar,
essa peste, que vamos dizer, vamos dizer diretamente o coronavírus, né? Passar, vamos ver se o povo vai se curvar. Vão se manter curvado ainda, se não vão esquecer do castigo que Deus deu para a terra, né? E foi Deus que, aqui diz o Senhor, mas é Deus que permitiu de um vento. Você vê na televisão aí, os gafanhotos estavam a mais de 120 por hora. Será que não é o mesmo vento? Na época de Moisés lá, que Deus trouxe os gafanhotos? Deus permitiu os gafanhotos? Não é que ele trouxe, ele permitiu. Que podia ter cessado ali, ter dado ordem. Que a voz de Deus dá ordem para tudo. Tudo obedece às suas ordens. Sua voz é conhecida por todos. Mas ele permitiu porque o povo estava errando. O povo estava blasfemando contra o seu nome, né? E houve também a nona peste. Que nós começamos, foi a nona peste. A escuridão sobre o sol por 3 dias. O sol ficou escuro por 3 dias. Ficou noite. Foi esse sinal que ele deu também. E o 10. A 10ª praga foi os primogênitos de homens e animais morrem. Essa foi a primogênito, o primeiro, né? De homens e animais morrem. Essa foi a última praga em que todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até os servos, inclusive o filho próprio de Faraó morreu. Houve grande comoção no Egito, quando por fim, após muita insistência, Faraó concordou em deixar o povo sair. De acordo com as escrituras, o Faraó chegou a arrepender-se, indo atrás do povo, tentando capturá-lo de novo, porém sem sucesso. Sendo que os soldados morreram afogados. Essa passagem bíblica ficou popularmente conhecida como Deus abriu o mar vermelho. Sabe quando tocou com o cajado lá no mar que se abriu? Que foi o povo de Deus passando e os cavalos com cavaleiro, tudo de Faraó vindo atrás para pegar o povo. O qual que eles acharam que quando Deus esperou, o último a sair daquele caminho que foi aberto no meio das águas, sair para que fechasse as águas e matasse todos afogados. Então, irmãos, são estas partes que já existiam, as 10 pragas do Egito. Teve na época de José, essa parte que ele foi vendido pelos irmãos. Teve o sonho da vaca magra e a vaca gorda, né? Que foi as farturas que teve de 7 anos, depois de 7 anos de fome. Fome sobre a terra, mas não está dizendo que ninguém morreu de fome. Veja bem como que é as coisas. Venderam o José e mal sabia que o próprio que eles venderam ia ser o que estaria na frente do povo, guardando alimento para quando viesse a fome, todos ir lá pegar seu alimento. Ninguém morreu de fome. Houve a fome, mas Deus deu sabedoria, deu revelação, como dá para quem Deus quer. Hoje em dia não é qualquer um que tem a revelação, é para quem Deus quer as revelações dos céus. Entendeu, irmãos? Teve a revelação e a tempo guardaram os mantimentos que Deus avisou. Então, irmão, esse é o vídeo que nós tínhamos que fazer, falando sobre esta parte. Que eles quiserem comentar no canal aí, quiser falar mais algo que sabe, estamos aí, irmãos. O canal é aberto para a querida irmandade comentar, a gente interagir entre nós aqui, servos de Deus. E Deus abençoe, peço mesmo de coração para toda a querida irmandade, queridos inscritos, apreciadores da obra de Deus, que comentaram no último vídeo. Meu Deus, eu fiquei surpreso, irmão. Tava chegando quase a 400 comentários. Vocês me perdoem, porque eu sou assim. Quando são poucos comentários, eu dou um coraçãozinho, respondo. Mas quando eu já vejo, quando eu já vou ver o canal, que o canal tá bombando em comentário, irmãos, aí não tem como. Você imagine responder mais 100 comentários.
Que aí, no mesmo tempo, já estava mais 50 pessoas comentando, e é resposta sobre os comentários. Você juntando tudo aí, dá mais de 1000 pessoas falando, né? São muitas, gente. Aí quando pega essa linhagem, eu acho que quase ninguém consegue responder. Aquele que fala que responde todos, não vai conseguir. Um vai ficar sem responder. E a gente, até é difícil aí responder a todos, né? Mas Deus abençoe a todos mesmo que compartilharam esse vídeo, que por certo compartilharam, parece tudo de número de visualizações e comentário. Deus abençoe aquele Irmandade, todos. O canal CCB Sem Reforma é o canal da família cristã. Fique com Deus, se inscreva no canal quem não é inscrito, acione o sininho em todos os vídeos para que você possa receber novos vídeos. O YouTube possa te notificar que um novo vídeo foi postado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.